Pessoal, muito bem-vindo, boa noite a todos. Hoje estaremos fazendo uma entrevista com o Tenente Coronel Costa e Silva do Exército. Parabéns aos alunos que estão chegando conosco. Sejam bem-vindos também as pessoas que vieram para conhecer o nosso trabalho do IPMIL, conhecer todo o trabalho que a gente pode fazer pela sociedade, alunos e pessoas ao redor desses alunos que estão conosco. Dar honra a quem tem honra, né, senhores? Aquele que vai abrilhantar a noite dos senhores aí. Então, nós vamos convidar o coronel, junto à nossa profissional de imprensa aí, Camila, esse bate-papo legal para os senhores. Daqui a pouco a gente volta. Muito boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez pela presença do senhor. É uma honra. Admiro muito o trabalho do senhor como militar, como pessoa, então muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente recebeu mais de 400 perguntas de todas as nossas unidades, então a gente selecionou uma pergunta de cada unidade. Então hoje a gente vai começar com a pergunta da aluna de Campo Limpo. Andaira de Melo, do Pelotão Charlie da Unidade Campo Limpo, e eu gostaria de perguntar para o Tenente Coronel Costa e Silva qual foi o seu maior incentivo e em quem o senhor se espelhou para seguir a carreira militar e chegar aonde o senhor chegou. Olha, o meu maior incentivo foi meu avô. Eu tenho um avô que foi oficial de infantaria do Exército, foi oficial temporário de infantaria. Ele se preparou para ir para a Segunda Guerra Mundial, estava no segundo contingente. E como eu era muito próximo dele desde pequeno, ele me contava as histórias dele de treinamento, e isso foi criando dentro de mim a vontade de seguir os mesmos passos. Ele fez CPUR em 1943 e eu acabei indo para a AMAN, para a Academia Militar das Agulhas Negras, em 1996. Boa noite, sou Rafael Neves da Silva, do Pelotão Foxtrot, da Unidade de Interlagos. Minha pergunta é, como é que é a rotina de trabalho de um oficial do Exército? E como é a conciliação de uma vida profissional militar com a vida pessoal? A rotina ela muda muito conforme você vai ficando mais antigo, né? Conforme vão mudando seus postos. Nos primeiros postos, né, como tenente, capitão, você tem muita atividade operacional, vai muito para acampamento, formação do soldado, participa de algumas missões na fronteira, missões muitas vezes de garantia da lei e da ordem, quando acontece algum problema de calamidade pública, greve de polícia militar. Então a gente é muito empregado nessas atividades. Conforme você vai ficando mais antigo, você vai subindo nos postos, os encargos administrativos começam a aumentar. Então você passa a desenvolver muitas vezes funções na área de aquisições, de licitações, contratos. Afinal de contas, o Exército é um órgão público. E também na parte de planejamento, já das grandes operações, assessoramento dos grandes comandos, isso conforme vai passando a carreira. E conciliar isso tudo com a família, muitas vezes é difícil, né? A família tem que acompanhar a gente nas transferências para cada lugar que a gente vai no Brasil. Uma hora você pode estar na Amazônia, outra hora você pode estar no Rio Grande do Sul, outra hora você pode estar em São Paulo. E essa é a carreira. Então quem escolhe, quem deseja realmente a carreira militar, já tem que ir preparado para isso. Vai conhecer o Brasil inteiro e na hora de escolher a esposa ou o marido, escolha alguém que tenha gosto pela aventura. Tem um cargo no nosso curso que se chama guardião de concurso. Ele é responsável por avisar os alunos quando abre o edital. E aí tem uma guardiã de concursos que é a Valente lá da Lapa, e ela deixa uma pergunta muito importante para o senhor que com certeza vai cessar a dúvida de várias pessoas. Vamos lá. Boa tarde, coronel. Eu sou a Valente, aluna e guardiã dos concursos da Unidade da Lapa, e a minha pergunta para o senhor é: em relação ao serviço obrigatório, a dispensa por excesso de contingente, ela é viável ou não? E por quê? Na verdade, se você for considerar a quantidade de jovens que completam 18 anos e se alistam no serviço militar e a quantidade de vagas que a gente tem realmente para incorporar, porque isso é definido pelo Congresso Nacional quantos soldados, quantas pessoas a gente pode ter no Exército. Então, a cada ano é um efetivo diferente que entra. Então, o jovem, quando completa 18 anos, ele se alista, já numa primeira fase, num sorteio feito por um sistema digital nosso, né, um sistema de informática. Vários garotos já são incluídos no excesso de contingente e uma pequena parcela passa pela seleção realmente no quartel. E ainda assim, essa seleção feita no quartel é quase 10 vezes o efetivo que a gente pode incorporar. Então, são várias fases da seleção e a grande maioria acaba sendo dispensada porque se encontra no excesso de contingente. Manuel Marques, comandante de pelotão do Pelotão Fox, da Unidade Lapa, e a minha pergunta é, eu gostaria de saber qual que é a função e a responsabilidade da patente do senhor, no caso do Tenente Coronel, dentro do quartel, o que tem que cuidar lá dentro? O pessoal hoje da minha turma já estão começando a assumir comando de unidades militares, comando de batalhões.
Não é o meu caso, eu estou aqui em São Paulo, não fui nomeado. Então, a minha função hoje é uma função de assessoramento. Eu tenho cargo de assessoramento para o comandante da unidade. Tá? A minha última função, eu era responsável pela parte de pessoal, né, por quartel que eu estava servindo. A gente cuida de toda a parte de pessoal que atende ao quartel-general do Exército, né, o quartel-general do Comando Militar do Sudeste. Então eu era responsável pelo controle desse pessoal e assessorava sobre a distribuição de pessoal, as seções que tinham demanda de mais gente para trabalhar. Então o nosso trabalho na minha fase hoje é muito mais de assessoramento. Olá, eu sou a Miranda do pelotão Foxtrot da unidade Santo Amaro e eu queria saber qual foi o momento que o senhor percebeu que o senhor tinha feito a coisa certa em entrar para o Exército, o momento que você falou, meu Deus, eu nasci para isso. É uma coisa muito pessoal até esse momento, porque eu já estava na academia militar, e durante um exercício de campanha, a gente estava fazendo a CESP de montanha, né, uma sessão de instrução especial, eu sofri um acidente e vim lesionar o joelho, que me rendeu aí 2 cirurgias no joelho, um bom tempo parado, aí sem conseguir fazer um monte de coisa. Mas no dia em que eu vi os meus companheiros chegando por terem concluído aquele exercício e eu estar lá esperando, sem ter podido concluir, tendo que fazer de novo no ano seguinte, que aí a gente consegue cumprir, pelo menos a gente fala assim, pô, eu fiz, né? Realmente. Mas aquele momento, você sentir que você não fez parte daquilo, daquela turma, daquela tropa entrando no pátio, aquilo ali me deu o sentimento de pertencimento à força. Foi o momento que eu falei, poxa, era aqui mesmo que eu queria estar, não tinha outro lugar onde eu queria estar. Leitiane Dias Santos, do pelotão Delta, da unidade de Osasco. Minha pergunta é, qual conselho você daria para quem quer servir ao Exército? Estude bastante. O concurso ele é bem puxado, ele é um concurso difícil, o nível das questões é muito alto, tá? Então a pessoa tem que estar muito consciente, tem que estar muito atenta, tem que prestar muita atenção na prova, tem que estudar bastante mesmo, porque a gente tem o fator tempo, né? Então você tem um tempo para resolver a prova, e esse tempo parece que passa muito rápido na hora que você está fazendo a prova, né? Então tem que se preparar, tem que estudar bastante, tem que manter o foco, saber que é um objetivo de vida. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão ali de um passeio, de uma festa, de uma ida ao cinema, de um churrasco no fim de semana, mas são coisas que a gente abre mão lá atrás, né? Mas quando o tempo passa e a gente começa a ver a mudança que a nossa vida teve graças a isso, a gente vê que valeu muito a pena, vale muito a pena. Então, foco na preparação, estude bastante, vai com vontade, porque vale a pena, vale muito a pena. Desde pequeno eu queria mudar o Brasil. Desde pequeno eu acho que eu queria contribuir de alguma forma para fazer o Brasil ser um país melhor do que ele era. E eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar no país. E eu vi nas Forças Armadas, no Exército, uma oportunidade. E principalmente sendo oficial, né? Sendo tenente, né? Que era o que a gente conseguia enxergar naquela época, né? A gente começa a carreira pensando que a gente quer ser tenente. Quando a gente olha, a gente é tenente-coronel. O tempo passou. Mas quando a gente é tenente, a gente fica pensando muito de que eu vou receber um pelotão, vou receber jovens para orientar, para falar sobre a vida, para transmitir valores, para fazer com que eles realmente sintam a vontade de contribuir com o Brasil, com o país, né? Que eles queiram fazer a diferença. E é interessante, e é uma coisa muito gratificante, porque passados os anos, eu vejo hoje nas minhas redes sociais, às vezes eu encontro ex-soldados da época que eu era aspirante, né? 20 anos atrás. Foram meus soldados há 20 anos e até hoje acompanham aí o meu trabalho, acompanham a minha carreira, acompanham por onde eu tenho andado, até pretensões políticas que tive e tudo mais. Senhor Tenente Coronel Costa e Silva, meu nome é Isabela Ângelos, eu sou aluna da unidade de Diadema do pelotão Charlie. Eu gostaria de saber qual a porcentagem de mulheres que ocupam o fuzilado superior dentro do Exército. Hoje nós já temos várias mulheres que são coronéis, tá? Embora a parte bélica, né, a parte combatente do Exército, né, que é a Academia Militar, ela tenha aberto para a mulher há cerca de 2 ou 3 anos, né, então ainda nós não temos as primeiras oficiais combatentes formadas, mas a tendência é que daqui a alguns anos nós tenhamos inclusive generais mulheres, comandando aí brigadas, comandando regiões militares.
e desenvolvendo aí um trabalho muito bom. E vou falar uma coisa, a mulherada surpreende, viu? Eu recebi o ano passado uma turma de intendência da academia e da turma, das 10 meninas que estavam na turma, 7 estavam entre os 10 primeiros colocados da turma. Então a mulherada está mandando muito bem lá no Exército. Sou Bravo da unidade São Bernardo do Campo. Minha dúvida é se existe algum apoio sociopsicológico em sua profissão. Existe uma estrutura de saúde, né, no Exército, tá? Todo militar ele pode passar. Nós temos aqui em São Paulo mesmo, nós temos o Hospital Militar Diário, tá? É um hospital todo estruturado, tem a área de psicologia, psiquiatria, e toda essa estrutura para isso. E como todas as profissões em que as pessoas muitas vezes se submetem a situações de estresse e tudo mais, nós temos ainda um acompanhamento religioso, acompanhamento de assistente social. O suporte que a Força dá para a família é muito bom. Eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que não existe nenhuma outra profissão ou nenhuma outra instituição que se preocupe tanto com a família do seu funcionário, né, quanto o Exército ou quanto a Marinha e a Aeronáutica. Boa noite. Mediante a atual situação do nosso país, eu gostaria de saber se a intervenção militar seria uma saída favorável ao nosso país, tanto na contenção da propagação do Covid-19, como no auxílio também da economia do nosso país, junto com o governo municipal e federal. A questão da intervenção militar é uma questão quando se fala, e normalmente é o militar que vai responder, todo mundo, né, já fica de cabelo em pé, né, começa a tremer, tem toda aquela reação muitas vezes adversa. Mas é o seguinte, pessoal, não existe intervenção militar, tá? O poder militar ele se subordina ao poder constituído, né, ao poder federal. E nós temos aí 3 poderes, né, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. E o Exército pode ser empregado dentro da sua missão constitucional, dentro daquilo que está previsto na Constituição, tá, para garantir a soberania nacional, a defesa externa, a garantia da lei e da ordem, né, se houver algum momento de desordem ou grave violação da lei. Tá? E nós temos também a contribuição com o desenvolvimento nacional. Tá? Então são essas as situações em que as Forças Armadas podem ser empregadas. Com relação a estar auxiliando o Estado e o município aí no combate ao Covid-19, estão sendo desenvolvidas diversas ações, né, em apoio às prefeituras, estados e à própria União, para que haja o combate ao Covid-19. Então nós temos, por exemplo, em Brasília, se o pessoal procurar na internet, vai ver lá a nossa Companhia de Defesa Química, Biológica e Nuclear fazendo a desinfecção de áreas de grande concentração de pessoas, nos terminais urbanos, fazendo a desinfecção realmente, passando produto ali que vai combater, que vai matar o vírus. A mesma coisa aqui em algumas regiões de São Paulo, por conta da dificuldade social que esse confinamento está causando, muitas famílias já sem renda, muitas famílias aí já começando a passar fome, de geladeira vazia. Nós temos um acordo aí com várias instituições, uma delas é a própria Cruz Vermelha, estive lá hoje. O Exército vai estar auxiliando a Cruz Vermelha com mão de obra, tá? Levando pessoas lá, militares nossos, para ajudar na distribuição de cestas básicas. E até um dado interessante, né? Estão sendo distribuídas de 8 a 10 mil cestas básicas por dia lá na Cruz Vermelha, e isso com o apoio do Exército. Então, existem sim vários apoios que são prestados, tá? Em todas as situações de calamidade. A pandemia aí do Covid-19 não seria diferente, tá? Mas a intervenção militar, como as pessoas muitas vezes falam de fecha o Congresso, fecha o STF, toma o poder, não, esse tipo de coisa não existe. O nosso Exército é um exército legalista, a mentalidade dos nossos oficiais é uma mentalidade legalista, podem ter certeza disso. Eu falo para vocês que nunca dentro do quartel eu ouvi alguém falar em intervenção. Tá? É sempre em apoiar os poderes constituídos e sempre em contribuir para o crescimento do Brasil. Nossa, excelente. Então vou chamar o diretor Henrique aqui para fazer um jogo para a gente ver se o nosso coronel está preparado, hein? Bom, coronel, acredito que são palavras aqui que o senhor já deve ter sido perguntado muitas vezes, então não vai haver dificuldade, até porque deve fazer parte do dia a dia do senhor. Sim. A primeira palavra que colocaram para nós aqui, o senhor respondeu o primeiro comentário que vira a cabeça, é a palavra Brasil.
minha terra, minha pátria, minha casa, minha família. Excelente. Futuro. Só a Deus pertence. A Deus pertence. Muito bom. Pandemia. Um obstáculo que vai ser superado, porque o brasileiro é um povo incrível, é um povo fora de série, é um povo que supera tudo, que desenvolve tudo, e vou te falar mais, é o povo que vai sair mais fortalecido no mundo depois dessa pandemia. Como falou, muita gente o pessoal falou vai estar muito desempregado, eu acredito de uma outra forma, vai surgir muitas e novas profissões. É lógico, dificuldades. Vai ter um problema de desemprego, no primeiro momento vai ser difícil, mas eu tenho certeza que o valor do brasileiro, a força do brasileiro, a criatividade do brasileiro ainda vão fazer muito mais, vão reverter toda essa situação num tempo muito mais curto do que a gente espera. Uma palavra que eu gosto muito, honra. Olha, um homem sem honra não é um homem. Então honra é importante, é um valor que tem que ser cultivado, porque a gente pode até aqui invocar os antigos samurais, né? Um samurai que perdia a honra, ele perdia inclusive, ele se sentia como tendo perdido o direito à vida. Então a honra é muito importante. Tanto que ele pedia, né, quando havia uma derrota na guerra, para ele que ele tirasse a própria vida ou que tirasse a vida dele com honra. A vida dele com honra. Jovens. Os jovens são o nosso futuro. É onde a gente tem que enxergar, onde a gente tem que olhar, é na juventude de hoje que a gente constrói o Brasil de amanhã. Exército. É minha vida. Exército é minha vida. Há 25 anos, passei ainda mais da metade da minha vida no Exército. Eu acho que eu devo ao Exército tudo que eu sou hoje. Eu devo ao Exército a maior parte das experiências que eu tive de vida. Algumas dificuldades, alguns obstáculos que a gente precisou superar, mas é o que mudou a minha vida. E eu acho que é o que pode mudar a vida de muita gente. É uma oportunidade de mudar a vida de muita gente. Acredito que essa próxima aqui tem tudo a ver com o Exército, valores. Tão esquecidos hoje em dia, em boa parte da população, mas são os valores que fazem o povo ser um povo. São seus valores que dão a sua batida para continuar em frente, para continuar crescendo, para fazer a nação brasileira, né, ser a nação forte que merece e que deve ser. A senhora nos conheceu há pouco tempo, mas aquilo já deve ter, nesse bate-papo nosso, visto o que a gente procura, né? Então ela colocou uma palavra aqui também que para mim representa muito, IP1000. Olha, conhecendo agora o IP1000, eu vejo que é uma excelente oportunidade. É uma oportunidade para muitos jovens aí para começarem a conhecer, adquirirem valores. Aqueles que já têm hoje algum gosto pela carreira militar, poderem conhecer um pouquinho mais, aprimorarem essas vontades e quem sabe fortalecerem mais os seus sonhos, os seus desejos, para que o obstáculo que é o concurso público, né, o concurso para entrada nas forças, seja um obstáculo mais facilmente vencido. Então, aproveitando esse gancho aí, os alunos e aqueles que estão nos conhecendo hoje, para muita gente está parado, a gente está sofrendo por não se encontrar, mas prometo aos senhores, concurso específico, preparatório no padrão, melhor do que quando tivemos que parar, fomos obrigados a parar, mas paramos apenas em receber os senhores porque não podemos. Mas melhorando sempre. E eu prometo aos senhores, no retorno, muita coisa vai mudar. Então, senhores, aqueles que estão aí, às vezes desanimados porque faltou uma relaçãozinha, faltou uma pagação, aguardem, senhores. Tudo vai mudar. Já tínhamos vindo de uma mudança excelente. Uma mudança maior ainda vai ter aos senhores assim que retornarmos. Aguardem. Eu espero os senhores e podem esperar e cobrar de mim quando retornarmos. Henrique, eu queria até convidar o pessoal aí para conhecer as minhas redes sociais. Excelente. Se o pessoal quiser acompanhar, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, saber um pouco mais do que eu falo, estou sempre falando sobre o Brasil, sobre São Paulo, sobre o mundo. Pode me seguir no Facebook, tá? É só procurar lá Major Costa Silva. Também estou assim como Major Costa Silva no Instagram. E o pessoal que usa o Twitter, eu estou como @Costa_Major. Agradecemos a presença do Coronel conosco, agradecemos a equipe aí que ralou pra caramba essa semana para que tudo isso acontecesse.
Galera, nós vamos buscar de todo o coração, de todo o empenho, que toda semana a gente possa trazer alguém para levar a vocês informações durante esse período. Vocês vão ouvindo daí, a gente vai mandando daqui para que quando se encontrarmos o padrão seja o mesmo e o conhecimento seja muito maior. Mais alguma consideração, coronel? Não só isso, pessoal. Carreira militar é muito boa. Ela muda a vida de muita gente, te dá a oportunidade de contribuir com o país, te dá a oportunidade de conhecer mais o Brasil onde você mora e te dá a oportunidade de saber que o Brasil, apesar de ser um só, ele é muito diferente de sul e de norte. Ah, tá, e minha esposa está falando, uma preocupação de muita gente. Não precisa ser filho de militar para ser militar. Tá? Não sei se tem alguns pais talvez estejam assistindo. Existe hoje aí o Colégio Militar de São Paulo, uma ótima oportunidade, uma excelente escola. Ela abre vaga para o pessoal oriundo aí da vida civil, tá? Para criançada aí que vai iniciar o 6º ano, então já é uma preparação, um colégio muito forte. É um projeto novo aqui em São Paulo, está agora tendo a primeira turma. Sim. Inclusive, eu tenho aí o privilégio do meu filho caçula estar nessa primeira turma. E São Paulo normalmente são pouco divulgados os concursos militares, mas seja sargento, seja oficial, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, seja fuzileiro naval na Marinha, são sempre boas oportunidades, é sempre a chance de conhecer algo diferente, é sempre a chance de contribuir com o Brasil. E muito mais do que isso, porque quando você contribui com o Brasil, quem ganha muito mais é você. Porque você passa a ter essa satisfação de ter contribuído, de ter feito parte disso, né? E de olhar lá na frente o resultado e saber que você deixou o mundo, um país um pouquinho melhor para aqueles que vêm depois de você, principalmente para os nossos filhos.